Você não vai conseguir viver a vida que você deseja reclamando da vida que você vive hoje. Oi, o meu nome é Ellen e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os passos para você conseguir mudar a sua realidade atual para uma vida que te traga muito mais satisfação, que você sinta de fato que tem sentido. E sim, a gente consegue mudar a nossa realidade desde que nós estejamos dispostas e tenhamos disciplina para isso. A primeira coisa que você tem que fazer é parar para refletir na vida que você tem hoje, pensar nas coisas que existem nessa vida que precisam ser mudadas. E às vezes a gente acaba adiando esse passo da reflexão porque nós temos receio de encarar a realidade. Na maioria das vezes a gente já sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, mas nós não queremos assumir a responsabilidade ou o compromisso de ter que tomar as ações necessárias para melhorar essas coisas. Eu sei que pode ser um exercício difícil de ser realizado, porque a gente tem esse receio de encarar as verdades que a gente vai acabar descobrindo ali, mas é um passo muito importante. A segunda coisa que você precisa fazer é escrever a pessoa que você quer se tornar nessa nova realidade. E é importante você pensar se de repente nessa realidade você tem um emprego diferente, se você mora num outro lugar, quais são os hábitos e comportamentos que você tem. E esse passo é extremamente necessário, né? Todos os passos são, mas esse aqui de fato é importante, que ele vai te ajudar a tirar essas suas ideias, porque hoje as coisas que você deseja realizar na sua vida, deseja realizar nessa realidade, estão apenas na sua cabeça. Você precisa fazer com que elas saiam desse plano mental e se torne material. O passo da escrita vai ser importante para isso. Ele vai fazer com que você foque as suas ações em direção às coisas que você deseja realizar, as coisas que estão nessa realidade, nessa vida que você deseja alcançar. Eu sei que tem muita gente que acaba não acreditando que essa coisa de colocar no papel de fato funcione, mas realmente funciona. E eu até lembrei de um exercício que eu fiz na época que eu fiz o curso de coaching. Eu tinha um objetivo, né, que eu tinha definido. Aí no exercício eu precisava colocar no papel os passos que eu ia realizar para alcançar esse objetivo. Sim, gente, foi muito diferente de outras vezes em que eu tentei realizar algo e não tinha ali o passo a passo, vamos assim dizer, do que eu precisava fazer. E por mais assim que de repente algumas coisas que você coloque dessa nova vida mudem daqui a algum tempo, é importante que você pelo menos tenha uma noção, uma ideia daquilo que você quer realizar. E tirar da cabeça e colocar no papel é algo que ajuda demais, demais, demais. É importante que você, ali dentre as coisas que você colocou, que você observou e definiu, você escolha uma única coisa para realizar. Normalmente, quando a gente está num processo de mudança, a gente fica muito ansiosa, a gente quer que as coisas simplesmente aconteçam da noite pro dia. A gente acha que só escrevendo as coisas já vão ser diferentes, mas não, a gente precisa agir. E aí, né, como a gente fica nessa ansiedade de fazer as coisas acontecerem, pode ser que a gente queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente quer ver a mudança acontecer. Só que uma mudança, para ela ser sustentável, para ela realmente se manter, ela precisa acontecer de forma constante. Constantemente você precisa tomar ações para que fique mais perto do objetivo que você quer realizar. Tem muitas coisas para fazer, né? Quando você decide fazer muitas coisas, pode ser que você acabe não fazendo nenhuma delas. A minha dica aqui para você é que você escolha uma única coisa para você fazer. Depois que você fez o exercício, pensar sobre a vida que você quer fazer, provavelmente você vai ter clareza ali, né? Algumas coisas vão acabar se esclarecendo para você. Escolha uma única coisa para fazer. O terceiro passo é que você deve escolher pessoas que te inspirem ao longo da caminhada. É importante que sejam pessoas que de fato te inspirem, não que você sinta inveja. Isso, inveja, porque às vezes a gente sente um tantinho ali de ciúme, de inveja da vida que uma determinada pessoa tem. Então, se de repente você não olha para aquela pessoa com um olhar de admiração, talvez não seja a melhor pessoa para você escolher para te acompanhar nesse processo. E uma dica que eu dou para vocês, né, quando vocês estiverem escolhendo as pessoas, é que vocês conheçam a história de vida dessas pessoas. Se os princípios, os valores delas são parecidos com os seus. A quarta coisa, e isso é algo que vai acontecer naturalmente, mas caso não aconteça, eu recomendo muito que você faça isso, é que você se afaste de coisas ou de pessoas que não vão te levar para mais perto dessa realidade que você almeja para você. Pessoas que, se você imaginar, estou vivendo essa vida, eu estou vivendo essa realidade
Faz sentido eu ter essa pessoa comigo? Tá tudo bem que de repente a pessoa queira coisas diferentes de você. Só que às vezes tem pessoas que, ao invés de nos ajudar a estar mais perto do nosso objetivo, elas acabam nos afastando. E por que eu falei que você não precisa se preocupar? Porque naturalmente isso vai acontecer, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi mudar a minha realidade, viver uma realidade que estivesse mais de acordo com aquilo que eu desejava pra mim, muitas pessoas acabaram me julgando, falando que eu não sabia mais viver a vida, aproveitar a vida, etc. E assim, gente, pra mim é mais importante aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, que o que o outro pensa de mim. Então, naturalmente eu fui me afastando dessas pessoas, até porque você vai perceber com o tempo que algumas coisas, algumas ideias não batem mais, e aí fica até difícil de você manter um contato, vamos assim dizer, um relacionamento com essa pessoa. Então, você não precisa, por exemplo, chegar para as pessoas e falar assim, olha, é o seguinte, eu estava avaliando, eu estava pensando e eu acho que eu vou ter que te excluir da minha vida. Você não tem nada a ver com a realidade que eu quero pra mim mesma, enfim. Você não precisa fazer isso porque naturalmente isso vai acontecer. Um outro ponto importante aqui, além de você buscar se afastar dessas pessoas, é que você não force ninguém a ficar na sua vida. Se você está percebendo que não faz sentido que essa pessoa continue caminhando com você, não tem por que você forçar que ela permaneça na sua vida. Porque às vezes a gente tem isso, né? É uma amizade de longa data, é um relacionamento de tanto tempo, enfim. Se você tá percebendo que não dá pra vocês caminharem ali juntas, né, continuarem seguindo juntas, não tem por que forçar algo que não é mais natural. A quinta coisa, e eu sei que essa é uma questão para a maioria das mulheres, é que a gente precisa se forçar estar sozinha às vezes. Não significa que você tem que ser uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha. Você precisa se afastar das pessoas aí, dos seus amigos, da sua família, das pessoas que te amam. Mas é que nós precisamos ter esses momentos sozinha, porque são nesses momentos que nós conseguimos pensar a respeito, focar nas coisas que a gente quer. A gente fica às vezes tão envolvida, né, com a vida do outro, com o sonho do outro, que a gente esquece daquilo que a gente quer. Esses momentos sozinha, e aí esses momentos pode ser um momento em que você vai pro salão de cabeleireiro, né, um salão de beleza, um momento que você vai fazer uma massagem, vai num café, numa cafeteria sozinha. Tenha esses momentos sozinha, porque vai ser nesses momentos, né, serão esses momentos que vão te ajudar a pensar a respeito das coisas que você quer pra você. Eu falei que essa pode ser uma dificuldade da maioria das mulheres, porque existe uma pressão muito grande na nossa sociedade hoje em dia. É inadmissível que a mulher esteja sozinha. Então pode ser que você tenha incutido aí na sua mente que é errado estar sozinha, mas nem sempre é errado estar sozinha. A gente precisa, às vezes, desses momentos sozinha pra gente poder pensar a respeito daquilo que a gente quer. E às vezes a gente não percebe, né, nessa coisa de estar tão envolvidas com o objetivo, com o sonho do outro, a gente percebe que isso acaba drenando a nossa energia. Você está aplicando tanta energia no objetivo do outro, quando é a sua vez, quando é a hora de você usar energia para os seus objetivos, você simplesmente não tem vontade, porque você não tem energia para isso. Então é importantíssimo, separe alguns momentos para você ter ali com você mesmo, alguns momentos para você pensar a respeito daquilo que você quer. E eu prometo que esses momentos sozinha serão muito bons para você. Você vai perceber, né, a hora que você começar a focar nas coisas que você quer, que a sua criatividade, as suas ideias e as possibilidades vão começar a fluir na sua cabeça. Então não deixe de ter esses momentos ali, o momento com você mesmo. A sexta coisa, e eu acho que também pode ser uma coisa difícil para a maioria de nós, é que se você disse que vai fazer uma coisa, faça. Isso me faz até lembrar um livro que se chama Os 4 Compromissos, do autor Dom Miguel Ruiz. E aí um dos 4 compromissos que ele fala é sobre ser impecável com a palavra. Quantas vezes você já se comprometeu em fazer algo e não conseguiu manter a sua palavra? Então, se você disser que você vai fazer algo, faça. E assim, é importante que você se comprometa de fato com aquilo que você vai conseguir fazer. Mas a gente quer ver as coisas acontecendo e a gente começa a se comprometer a fazer várias coisas e a gente não consegue fazer. E tá tudo bem você começar com mais
calma, com mais tranquilidade, ir no seu tempo, fazer o que você consegue fazer. Então, ao invés de você se comprometer com coisas que você sabe que não pode fazer, se comprometa com aquilo que você de fato consegue fazer, para você pelo menos sentir que você está avançando em alguma coisa, está mais perto do objetivo que você tem. E até uma das coisas pra gente refletir nessa questão é que a maioria das pessoas que conseguem realizar as coisas, né, conseguem ter sucesso naquilo que se propõe a fazer, a grande diferença entre as realizadoras e as não realizadoras é que as realizadoras, elas se comprometem com aquilo que elas disseram que iam fazer, e as não realizadoras se comprometem com muitas coisas e não fazem nada. Então pensa a respeito disso, se comprometa apenas com aquilo que você de fato consegue fazer. E se você diz que vai fazer, faça. A sétima coisa é que você mude, trabalhe a sua mentalidade, o seu pensamento. Se você é aquela pessoa que constantemente vive pensando de forma negativa, pensando que as coisas só dão errado na sua vida. Eu tento e nunca dá certo. Nosso cérebro busca a todo momento validar os nossos pensamentos, validar que aquele pensamento que a gente tem a respeito de algo realmente está certo. Se você vive falando pra você, você não é boa em nada, você não é capaz, você não consegue, o seu cérebro, ele vai buscar maneiras de afirmar, de mostrar pra você que realmente você está certo. A gente precisa a todo momento observar os nossos pensamentos, olhar como a gente pensa a respeito de determinada coisa na nossa vida e, se puxar no sentido, olha, não é esse o pensamento, não é essa a atitude. A gente precisa se observar e se cobrar de ter uma postura diferente. Até vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Tinha uma questão muito forte com uma determinada área da minha vida. Durante anos, uma crença foi criada, foi instaurada em relação a essa área. E assim, eu comecei de 1 ano e meio mais ou menos pra cá a preencher um diário todos os dias de manhã e à noite. Eu tiro uns minutinhos ali para refletir a respeito do que eu quero pro meu dia e das coisas que eu sou grata que aconteceram ali no meu dia. E uma das partes que tem ali pra gente preencher na página do dia são as afirmações diárias. Durante um tempo, mais de 1 ano, eu fiquei preenchendo a mesma afirmação. Porque já era algo que estava tão incutido ali, tão enraizado em mim, que eu sabia que eu precisava repetir muitas vezes pra mim, que eu era capaz de realizar aquela coisa pra de fato eu conseguir, sabe? Que era realmente merecedora. Se a gente for parar pra observar, grande parte das crenças que nós temos hoje, que nos fizeram, levaram anos pra serem construídas. E por que a gente acha que da noite pro dia determinados pensamentos vão sumir? A gente precisa constantemente fazer esse exercício de observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e olhar ali se de repente aquele pensamento não está nos afastando mais ainda daquele objetivo que a gente tem para nós. E o último passo é que você precisa se tornar o seu maior investimento. E eu sei que pode parecer, às vezes para algumas pessoas, que isso é egoísmo, que você tá pensando só em você. Só que eu penso o seguinte, que a gente só consegue ajudar as outras pessoas se nós estivermos bem. Não tem por que você ajudar outras pessoas a realizarem os objetivos delas se você não está trabalhando em prol dos seus objetivos. Então você precisa se colocar em primeiro lugar. Isso não significa que você vai deixar de pensar a respeito do sentimento das outras pessoas, que você vai deixar a empatia de lado, mas é importante que você se coloque em primeiro lugar para você poder evoluir, avançar, se melhorar como pessoa. E nessa questão é importante que você pense em alguns âmbitos aí, A questão física, por exemplo, cuidar do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo, que você cuide da sua alimentação também, das roupas que você usa. Tudo isso, Todas essas coisas serão coisas que vão te ajudar a fortalecer a sua segurança, a sua autoestima. A questão mental também é algo que é muito importante. Às vezes a gente acaba negligenciando. Você sente a necessidade de ter uma maneira ali de trabalhar o seu mental. Pra mim, por exemplo, algo que ajuda muito a trabalhar a minha mente é o exercício físico, algo que me ajuda bastante, não só na questão da disposição para o meu dia a dia, para viver a minha vida, viver o meu dia, mas até na questão mental mesmo. Às vezes eu tô com a cabeça tão cheia e aí quando eu vou treinar parece que as coisas fluem, sabe? E uma coisa que você vai perceber que vai acontecer nessa questão de investir mais em você mesma
é que conforme você vai investindo em você, isso vai te deixando mais perto da realidade que você quer viver. Isso vai fortalecendo a sua autoestima, a sua segurança. As pessoas passam a te respeitar mais. E assim, eu não tô falando pra você fazer isso pensando no que o outro vai pensar a respeito de você. O importante do que o outro vai pensar é o que você pensa a respeito de si mesma. E se você não se sente segura, se você não se valoriza, você sente a sua autoestima fortalecida, é difícil você transparecer isso pro outro. E até outro dia eu estava conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre essa questão do autocuidado, que é um desafio mesmo. A gente tem essa dificuldade de cuidar de nós. E aí ela acabou citando um versículo da Bíblia e eu achei sensacional porque eu nunca tinha parado para olhar esse versículo dessa forma que ela colocou. Que é aquele, né, que inclusive é um dos mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento diz para você amar o outro como você ama a você mesmo. E aí, como que você vai amar o outro se você não ama a você mesma, sabe? Se você não se cuida. Foi o que eu falei do começo aqui desse passo. Não tem como você ser bom pro outro se você não é boa para você mesma. É importante que você olhe para isso não como uma questão de egoísmo, como se você não estivesse se importando com o outro. Na verdade, cuidar de você é um cuidado que você tem com o outro também. Eu sei que muitas vezes mudanças são desafiadoras, elas exigem bastante da gente, né? Elas nos tiram da nossa zona de conforto. Mas é importante que a gente tenha em mente que para chegar onde a gente quer, às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente ainda não fez. E mais importante do que você focar em ser perfeita durante esse processo, é você focar em fazer alguma coisa, de ser sempre consistente, constante. Nada é perfeito nessa vida. Se a gente se apegar à perfeição, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer. E pensa o seguinte, essa vida dos sonhos é a sua vida dos sonhos, de mais ninguém. Então ela só importa pra você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, aproveita para deixar um joinha aí no meu vídeo. Compartilha também com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de me acompanhar, né, de me seguir, tá bom? Beijos!